Bom dia a todos. Mais uma vez, obrigado pela honra de poder fazer parte de um evento desse nível. Só um retrato da história. Ao ver sarcoma de Kaposi, ou Kaposi, eu me lembrei do Dr. Pedro Ferreira, quando teve a oportunidade de publicar um achado endoscópico no duodeno, acho que uns 15 anos atrás, né? Então, isso mostra que a endoscopia, quando atenta, traz benefícios. Como o próprio nome já diz, o desafio do sangramento digestivo médio, isso, obviamente, dentro dos recursos que um estado como a Paraíba dispõe. Graças a Deus, essa hemorragia, dita muito bem apresentada pela doutora Camila como média, só incide em 5% dos casos, e assim o acesso endoscópico fica muito mais, eu diria, plausível para as outras causas em que o endoscópio ou o colonoscópio nos ajuda de forma mais habitual. Como apresentado, a cápsula ou a enteroscopia, após esse diagnóstico endoscópico, você terá que tomar uma decisão. E aí é fundamental o conceito já plantado pela doutora Camila, se ele é um sangramento oculto ou evidente. Isso dá a ideia de tempo. Se você tem tempo para agir ou se você precisa ser mais incisivo. Se o sangramento é um achado com anemia, alterações do sangue oculto presente nas fezes, ou mesmo eventualmente sangue, isso permite a você raciocinar com calma. Se é um sangramento evidente, em que o paciente está politransfundido, no hospital não consegue sair, as decisões têm que serem tomadas mais rapidamente. Quanto aos recursos terapêuticos, isso trazendo à luz de um estado como a Paraíba, o que é que você tem para utilizar como recurso? Aqui somente para os estudantes, um aparelho de enteroscopia com um balão único, um aparelho de enteroscopia com duplo balão, e muitas das vezes, até gostaria de fazer uma passagem aqui, do uso do colonoscópio. Lembre, uma vez ele desinfectado, esterilizado, ele pode ser utilizado por uma via, inclusive a oral. E isso permite o alcance para aquelas lesões um pouco além do ângulo de Treitz. Então, esses seriam os recursos. A enteroscopia de duplo balão, já bem apresentado, basicamente um recurso somente para elucidar como funciona. Você avança com um balão, o fixa e faz com que o colonoscópio deslize através dele, inflando e desinflando o balão, fazendo-o progredir e atingir até aproximadamente 150 centímetros ou 200 centímetros, a depender da habilidade e das condições do paciente. A enteroscopia em espiral, também já apresentada como post-enteroscopio, pode ser realizado com o enteroscópio ou mesmo com o colonoscópio. Você pode associar a associação com o overtube, que permite, além de traumatizar menos o trato digestivo alto, atingir locais de até 100 centímetros a partir do ângulo de Treitz. A enteroscopia transoperatória é um desafio para o endoscopista, que é estar junto com o cirurgião na sala, exigir do cirurgião a paciência, na verdade, insuflar todo o trato digestivo do delgado, na verdade. Isso traz uma dificuldade técnica, mas muitas das vezes, como foi bem apresentado, última opção nos casos de hemorragias digestivas de causa obscura ou quando os outros métodos diagnósticos não chegaram. Cada vez menos utilizada para diagnóstico e ressaltando somente o seu cunho terapêutico. As classificações, sem dúvida nenhuma, saber que tipo de apresentação endoscópica, então o laudo da doutora Camila da cápsula endoscópica já nos orienta de como se preparar para abordar estas lesões. As lesões na classificação de ano, se você tem lesões do tipo 1A ou 1B, ela já tem um padrão venoso, então você pode se programar para um tipo de abordagem. As malformações arteriovenosas ou mesmo a lesão de Elafoire tem normalmente sangramentos de maior volume e que você tem que estar preparado, primeiro, para ter o trabalho de identificá-la, um desafio gigante, e segundo, para que você aborde com a técnica adequada. Como já apresentamos, um A e um B, você identifica uma lesão, pode usar um clipe, e nos casos arteriais, pode usar a cauterização, desculpe, e nos casos arteriais o clipe como opção. A partir desse preâmbulo, quais são as modalidades de hemostasia que você dispõe no seu serviço ou na sua cidade? Partindo dessa premissa que você vai elencar. Que habilidades você tem, que recursos você pode usar, se é passível de ser utilizado naquele paciente. Então, métodos de injeção, adrenalina e etanolamina, métodos térmicos, no caso o plasma de argônio, endoclips ou hemoclips e o hemospray para casos específicos. Basicamente, tentando
aproximar o clínico dos recursos. O plasma de argônio é um catéter direcionado a aproximadamente 5 milímetros da lesão, com disparo de uma carga elétrica, tendo um gás, o argônio, e que permite uma cauterização programada, limitada do ponto de vista de profundidade. Tendo cuidado de não se aplicar vários pulsos no mesmo local. Muitas das vezes, uma lesão que sangra com mais volume, você quer cauterizar por várias vezes para que aquele sangramento pare, e aí você começa a incorrer no risco de perfuração. A associação de métodos de hemostasia, condição básica na endoscopia, faz muito mais diferença do que você insistir somente num método. Aqui a imagem exemplificando o catéter, a liberação, na verdade, do gás que está nessa região, promovendo uma cauterização bem marcada de lesões mais superficiais. Um outro recurso é o uso do endoclip. Ele é um procedimento que hoje tem uma diversidade gigante. Era um recurso caro, limitado a alguns planos de saúde ou pacientes particulares, mas que tem se difundido. A sua utilização pelos endoscopistas mais jovens tem sido cada vez mais, diria, íntimos desse método, e isso ajuda muito, não só na hemostasia, mas até nos procedimentos terapêuticos de remoção de lesões. A preparação seria a identificação do campo, posicionar-se bem para ver a lesão. Lembre que essa lesão pode inclusive estar sangrando. Colocação do aparelho e do clipe é fundamental, e principalmente para quem o pratica, acertar os primeiros clipes. Senão, ao invés de ajudar, você está atrapalhando bastante. E depois a liberação, no princípio cirúrgico, de aproximar as bordas da lesão ou mesmo fazer uma compressão. Aqui, somente as imagens, para você ter uma ideia. O clipe ele tem o princípio de fazer com que você pode posicioná-lo adequadamente, girar e achar o melhor ângulo de visão e de aprisionamento. Faz-se a captura daquela lesão sangrante com o fechamento da área cruenta ou mesmo a compressão vascular efetiva. E de fácil liberação. Outro método endoscópico a ser utilizado seria a escleroterapia endoscópica, a adrenalina, muitas das vezes como primeira opção para que você consiga visualizar de onde está sangrando, e a partir daí você pode utilizar mecanismos de compressão tecidual. E o princípio básico, uma agulha, faz-se ou a tentativa de identificar, muitas das vezes isso é possível, o vaso ou artéria sangrante, promove-se uma vasoconstricção local. Usando o mesmo método, você pode associar com outro tipo de embolizante, no caso, etanolamina, que até tem dificuldade de achar nos dias de hoje, mas muitas das vezes a associação com outro recurso, o clipe ou mesmo o argônio. Pedro, em tantos anos de hemorragia digestiva, eu tenho muita habilidade com esse recurso. Bom, a ligadura elástica também é utilizada com facilidade para os estudantes. Vocês sabem muito bem que esse recurso é utilizado nas varizes esofagianas, mas também para lesões bem delimitadas, quando aí a cápsula nos ajuda muito a detectar, em que o endoscópio é ainda acessível, e o princípio básico, a lesão está sangrando, você faz a identificação, posicionamento adequado, você aspira esta lesão, certo? E em seguida libera esta liga, fazendo o aprisionamento. Aqui está a lesão, identificação traz para dentro e depois a liberação da banda, e com efetividade, sem agressão dos planos mais profundos. O hemospray recurso interessante a ser utilizado para casos específicos, dado o seu custo, mas tem o sentido de fazer um tamponamento da lesão, e muitas das vezes ajuda a que você estabilize aquele paciente naquele primeiro momento e tome atitudes de como abordar, até muitas das vezes, como nós vamos apresentar cirurgicamente. Então você asperge um tampão e permite que tome atitudes com bom senso, sem aquela adrenalina circulante. Bom, abordagem endovascular, já bem apresentado, mas aí, além do diagnóstico propriamente indicado, nos casos de falha dos métodos endoscópicos, tendo algumas contraindicações. Então, primeiro, como foi bem frisado, a angiotomografia negativa, já para você pensar em terapia endovascular, se o método radiológico não conseguir dar o diagnóstico, você vai precisar daquele mesmo diagnóstico para poder liberar alguma terapia. As coagulopatias, o paciente alérgico ao iodo, obviamente por ser um método usando contraste e em endoterapia um contraste em maior volume, então as insuficiências renais,
às vezes tentando dar o diagnóstico, hoje cada vez menos, mas o uso do bário fica radiopaco, difícil de localizar a lesão, e a ausência de acesso vascular. As limitações da técnica seriam do tipo de acesso, imagine pacientes que têm abordagens prévias vasculares, lesões com sangramentos intermitentes, como a doutora Camila já frisou muito bem, em que imagine, dentro de uma arteriografia mesentérica, você tentar identificar uma lesão desse volume. Então, o volume é crucial para tomar esse recurso como auxiliar. Como terapia endovascular, os recursos ainda disponíveis seria o uso da gelatina, também chamado de gelfuan, o cianacrilato N-butil, os coils, traduzindo no sentido das bobinas, e os embolizantes de partícula. O desafio de uma lesãozinha de pequeno volume, em que você consegue liberar o coil e interromper esse extravasamento. Aqui uma imagem em que, pela arteriografia, você consegue detectar um sangramento, ampliando a imagem, e aí com a liberação do coil, você consegue embolizar e interromper aquele sangramento. Bom, a cirurgia, ela vai ficar na verdade, quando o método endoscópico e o método endovascular não funcionaram. A localização do sítio de sangramento é essencial, este é um desafio, porque cirurgiões experientes de urgência, o Dr. Roberto Neri que está aqui, sabe o tamanho do desafio de tentar identificar um paciente chocando, o quanto é longo esse intestino a se procurar. Então, a localização do sítio de sangramento é essencial antes de planejar a ressecção cirúrgica, para evitar enterectomias amplas e extensas e prevenir o ressangramento. É extremamente frustrante o paciente estar no pós-operatório de uma enterectomia e voltar a sangrar. E também entender que com os métodos diagnósticos esse desafio ficou mais seletivo para casos, como a doutora Camila também mostrou, e quando indicar a opção cirúrgica. Essa é uma abordagem do sangramento digestivo todo, além do ângulo de Treitz. Então, inclui hemorragia digestiva média e baixa. Vamos separar aqui os divertículos. As malformações arteriovenosas e as angiodisplasias perfazem 13% das indicações cirúrgicas. Divertículos de Delgado, 8%. A doença inflamatória intestinal, o Crohn em específico, é 8%, entre outros diagnósticos que são diluídos ao longo da investigação. Mas a cirurgia tem sim seu espaço. Quando indicar cirurgias, lesões angiodisplásicas de grande volume, em que o endoscopista não pode fazer absolutamente nada, e se ele tentar mexer, vai sangrar ainda mais, ou no caso de divertículo de médico, que uma vez identificado, você pode até embolizar, mas com chance de ressangramento mais à frente. Então, tendo essa alteração anatômica, a indicação cirúrgica é correta. Aqui somente para, na verdade, estratificar o fluxograma, uma vez suspeito de sangramento digestivo, é evidente ou oculto, aquela história de repetir a endoscopia caso a caso, como muito bem apresentado. Uma vez vai se partir para a avaliação do intestino delgado, se é um sangramento evidente, sem obstrução, como a tomografia já afastou, a cápsula pode ser realizada e, a partir disso, uma vez diagnosticada o sítio do sangramento, a enteroscopia ou endoscopia intraoperatória, como nos apresentamos. Caso negativo, se esse sangramento torna-se recorrente, você pode, se ele não sangrar mais, você pode meramente observar e, se não, lançar mão do cirurgião. Nos casos em que o sangramento é instável, ou seja, mais evidente, hematoquesia propriamente, cintilografia para tentar dar o diagnóstico, dependendo do local onde você se encontra, a angiotomografia, se é possível de ser realizada, a tentativa de embolização para aqueles volumes maiores, caso seja negativa ou seja um insucesso na angiografia, se o sangramento ainda permanece recorrente, optar ou pelos métodos endoscópicos ou propriamente pela cirurgia. Seria isso. Muito obrigado.